Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à edição do dia 16 de janeiro de 2025 do Cidadania SA. Vamos comentar as notícias do dia, notícias que vêm se arrastando a semana toda. Como toda noite, eu estou aqui com a Alice. Alice, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jaime. Infelizmente, continuamos com algumas notícias. Jaime começa. A gente vai continuar falando e do que está na capa do vídeo. O governo peidofino arregou? Sim, o governo arregou. Tudo isso, eu não à toa eu tô com a camiseta do Dunder Mifflin, porque isso podia ser tranquilamente um episódio de The Office, tamanha a inabilidade com que tudo foi gerido e conduzido desde o anúncio no setembro, outubro do ano passado, até a implementação, e aí as fake news e a maneira como o governo agiu com as fake news. O Lula tá bem bravo por ter voltado atrás com essa normativa, e tem um racha lá, porque o Haddad não queria que tivesse sido revogado. E o novo marqueteiro, o Sidônio, junto com o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, foram os que mais defenderam a revogação dessa medida, né, dessa normativa. E saiu muito chamuscado o governo, tanto na figura do Lula quanto na do Haddad, a ponto de, eu acho, prejudicar até a eleição de 2026. Porque se o Lula estava pensando em nomear o Haddad como seu sucessor, caso o Lula não quisesse mais, falou, deu para mim, não aguento mais esse negócio, estou fora. Quem ele nomearia? Muito provavelmente o Fernando Haddad. E o Fernando Haddad saiu muito queimado disso. O Lula também. E a maneira como eles lidaram com aliados, por exemplo, Lindeberg Farias, que é o novo líder do governo na Câmara, ele estava indo gravar um vídeo para defender a normativa, né, fazer uma live lá para defender, a mesma coisa que o tal do Nicolas Ferreira fez com as fake news, ele ia fazer para defender. No momento que ele ia fazer, estava sendo revogada a normativa. Então, assim, uma comunicação muito ruim, que é o que a gente sempre fala, a comunicação do governo federal tem sido muito ruim, continua sendo muito ruim, inclusive entre eles. Foi muito mal gerida toda essa mudança, e agora eu queria dar parabéns ao pessoal que embarcou na fake news, porque a vida de vocês vai ficar pior. Pessoal bem inteligente, porque tinha passado de 2 para 5, agora voltou para R$ 2.000. Já estava assim antes, entendeu? A vida ia melhorar. Eles tinham passado esse limite para R$ 5.000. A chance de cair na malha fina e ter que se explicar para a Receita Federal e tudo mais tinha diminuído bastante, agora voltou ao que era até dezembro do ano passado. Então, assim, parabéns para todos os envolvidos. Foi uma sequência de burradas que eu não via fazia muito tempo e, assim, muito mal gerida, muito mal. Eu acho que voltar atrás foi um erro enorme, enorme. Deveriam ter mantido, ter explicado, ter feito o comunicado em rede nacional, eu não sei, mas jamais deveriam ter voltado atrás. Fala o que você pensa nisso. Acho que dois pontos. O primeiro, aquele que você falou ontem, né, sobre ficar correndo atrás de soluções, não tomar a frente, né, e daí eles fazem uma coisa dessa. Segundo, eu penso na população em geral, né, que não estava entendendo muita coisa e agora eu acho que não está entendendo definitivamente nada e simplesmente crendo nas fake news, que nas fake news, na verdade, para eles podem ser as verdadeiras. Então, assim, não sei como isso vai ser solucionado. Você vê alguma solução para isso? Não, não, já era, já era. Para mim, a eleição de 26 é só um milagre para o governo reverter e conseguir ganhar isso aí. É muito difícil. E falando nisso aí do pessoal acreditando, eu vi hoje, muito ano passado, um estudo, não deu tempo de ver com. Estudo não, uma pesquisa, que a população brasileira é uma das que tem mais dificuldade de ver se uma notícia é verdadeira ou não. Entendeu? Então acreditam em qualquer pessoa,
Porque o tal do Nicolas Ferreira, ele foi escolhido para ser o porta-voz da fake news por um motivo, que ele é jovem, bonitinho, tal, branquinho, né? Também faz uma diferença danada. E a maioria das pessoas não sabe quem ele é. A gente que acompanha o cenário político, ok. Mas você acha que a galera, sabe? Bateu 200 milhões de visualizações o vídeo dele. É um número bem estranho. Bem estranho. Mas eu não vou entrar nisso. Que tivesse tido 30 milhões de visualizações. Já era um estrago absurdo. 30 milhões é a média que o Messi, tá? Tem nos stories e nas publicações dele. Então não dá para comparar, né? O nosso querido lá de Minas com o Lionel Messi. Assim, eu não sei se tem como recuperar realmente. Eu acho que o governo vai precisar de milagres, assim. E eu acho que deveriam ter mantido e ter comprado a briga, falar, não, porque agora, o que o pessoal está falando? O povo está falando. Ah, se era fake news, por que revogaram? Se era mentira, não precisava ter tirado o negócio. Era só manter e explicar para nós. Eu ouvi isso de pessoas hoje. Então, assim, então já era. Mas vamos para uma notícia boa. Tem notícia boa, sim. Quem? Alexandre de Moraes falou assim, falou para o inelegível Jair se contentando em assistir a posse pela televisão. Ele não vai para os Estados Unidos, não liberaram o passaporte para o inelegível. O PGR já tinha falado não, e aí voltou para o STF, voltou para o Alexandre, e ele falou: não houve provas suficientes do convite e não vai. Não vai. Ah, cadê? O PGR também afirmou que o sujeito não apresentou fundamento de especial relevo que supere o elevado valor de interesse público que motiva a medida cautelar em vigor, que é o de segurar o passaporte para o cara não fugir. Fala aí, Alice. Essa é uma notícia boa. Eu a considero uma Não, notícia muito boa. não, felizmente, porque só o fato de ter visto a coisa caminhando era meio preocupante, mas daí foi negado de fato. E assim, muito claro, como você mesmo falou, indica uma tentativa de evasão do indiciado. Então, corta-se isso. Ele já começou com um papo de que vai mandar a esposa para lá, alguma coisa assim, mas espero que isso tenha se encerrado por aqui mesmo. Ah, Mais eles alguma? gostam de fazer as coisas separadas, né? Já estão bem acostumados. Ela ir, ele não, ele vai, ela não. Então, tudo bem. Então tá certo. Mais alguma coisa sobre isso? Não, não. Tá, Vai pro burnout. tá. É, Saiu hoje, gente, uma notícia sobre o burnout, né? O burnout é uma doença, é uma síndrome, na verdade, e a classificação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, para síndrome de burnout passa a valer no Brasil. Está em vigor desde a primeira semana deste ano a mais recente classificação internacional de doenças, que é o CID, que é aquele código de doenças da Organização Mundial de Saúde. Uma das principais novidades do documento é a inclusão do burnout na lista de doenças ocupacionais. Para quem não sabe, a síndrome causa sintomas como esgotamento físico e mental em decorrência de situações relativas ao trabalho. E no Brasil, ela já Viva o tem, capitalismo. pois é, cerca de 30% das pessoas ocupadas em território nacional sofrem já com a doença dessa ordem mental. Eu não sabia que era já tão alta. E assim, para fazer um diagnóstico tem que ser uma coisa multidisciplinar, né? Um clínico, um psicólogo, um psiquiatra, tratamento com medicamento, né? E é isso que o Jaime comentou, é uma doença típica do capitalismo, porque a competitividade é muito alta, se exige cada vez mais dos trabalhadores. Eu conheço pessoas que tiveram burnout, que foi assim, terrível, tiveram que realmente parar, e assim, pessoas que aparentemente estavam bem e de repente estavam consumidas pelo trabalho, trabalhavam sem parar e pegaram licença, tiveram que parar e tudo mais. Então, o fato de ser considerada uma doença, de estar na lista, já é alguma coisa. E precisamos tratar, né? Não só do burnout, mas todas as doenças psicológicas, né?
que está muito evidente nesse século, né? O que que você acha? Isso aí é a doença são essas doenças modernas. Depressão, ansiedade, o burnout junta tudo isso. Só que a hora que você vai ver aqui os sintomas, acho que todo mundo tem burnout, porque olha, pessoas acometidas pela doença podem apresentar alterações no sono, como insônia ou sonolência excessiva, dores de cabeça frequentes, tensão muscular e problemas gastrointestinais. O desinteresse pelas atividades laborais e a perda de motivação também são comuns. Eu acho que eu tenho esse negócio. Eu acho que todo mundo que eu conheço tem esse negócio aqui. Porque a gente bombar essa porcaria do você não consegue porque você é um fracassado, a culpa é sua. Você que não se esforçou o suficiente, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Essa bobagem, esse bando de bobagem. E é muito legal que entrou na lista da OMS, porque agora a maneira com que as pessoas olham para essa doença, para essa enfermidade, é diferente. Você pode até se aposentar antes, se você for comprovado que você tem isso aqui. Porque é um negócio muito sério, pessoas se matam por causa desse treco. Entendeu? Então é um negócio que tem que ser levado muito a sério e é muito legal que, talvez tardiamente, mas como quase tudo no mundo, começaram a olhar para isso. E para falar, para olhar em coisas, eu vou falar de um lugar que a maioria das pessoas não olha muito, que é lá para cima, né? O pau tá quebrando lá em cima entre a polícia e o Comando Vermelho aonde? Em Rondônia, na capital de Rondônia. 14 moradores da zona leste da capital de Rondônia foram baleados. 6 não resistiram depois do terceiro dia de violência lá. E é violência contra cidadãos comuns. É tipo assim, você está sentado no bar tomando uma, os caras passam e metem bala. E ó, tacando fogo em ônibus. E é o quê? O Comando Vermelho. É o Comando Vermelho lá em Rondônia e um monte de gente morrendo. 6 morreram ontem e o couro está comendo lá em cima. E vamos ver a origem dos ataques. Nos últimos meses, a PM realizou diversas operações contra o crime organizado lá no conjunto habitacional Orgulho do Madeira, localizado na zona leste de Porto Velho, região dominada pelo Comando Vermelho. Em uma das ações, realizada no dia 8 de janeiro, um dos chefes da facção foi morto pela Polícia Militar. O nome dele e a dinâmica não foram revelados ainda. No domingo, dia 12, o cabo da Polícia Militar, que eu também não vou falar o nome, foi morto com 6 tiros na cabeça no Orgulho do Madeira, onde morava, no mesmo lugar, né? Ele estava de folga, acompanhado da esposa, quando foi morto. Segundo a Polícia Militar, a morte do agente foi uma retaliação do Comando Vermelho contra as ações policiais realizadas contra o crime organizado. Na sequência, a polícia iniciou a Operação Aliança pela Vida, Moradia Segura 2, para combater a organização criminosa e ocupar o conjunto habitacional. Logo depois que a polícia entrou no residencial, começaram os ataques contra ônibus. Mais de 20 ônibus foram queimados. E aí ontem, 8 pessoas morreram durante ataques realizados pelo Comando Vermelho na noite da quarta-feira passada em Porto Velho, capital de Rondônia. Na minha época, o Comando Vermelho era no Rio de Janeiro, né? Os caras estão bem ocupando o Brasil. Fala aí, Alice. Olha, ninguém presta muita atenção lá para a região norte, né? Nordeste, assim. A gente precisa olhar para a região norte, principalmente, porque isso aqui não sai no jornal, né? E tem gente morrendo por conta de crime organizado. Isso é assustador, é exatamente isso que você falou. O Comando Vermelho era conhecido no Rio de Janeiro, assim, eu li também que se espalhou pelo Brasil, né? Então a gente nem sabe exatamente onde eles estão. E é extremamente preocupante toda essa situação. Tem que haver alguma intervenção, tem que haver alguma ação do governo, não sei, porque está completamente descontrolado, né? Em um lugar, como você mencionou, remoto, né? Não é São Paulo, não é Rio, é Rondônia, muito carente de todos os tipos de recursos, né? Não, e carente do enfoque da mídia. Você é em São Paulo, no Rio de Janeiro, estava no Jornal Nacional, estava em tudo quanto é lugar. Lá em Rondônia, ninguém olha, mas a vida das pessoas de lá vale tanto quanto a do pessoal daqui, né?
É, pois é. E falando em notícia que continua, né? Ontem nós havíamos falado sobre o muro lá na Cracolândia. Daí a defensoria aqui de São Paulo recomendou à Prefeitura de São Paulo a retirada do muro da Cracolândia, né? O órgão cita a arquitetura hostil para afastar e isolar a população, criando restrição de circulação de pessoas em vulnerabilidade. E revelou-se que a existência desse muro foi ontem, né? Foi revelada a existência desse muro, e logo em seguida, por causa da reportagem, houve a intervenção das defensorias solicitando que esse muro seja retirado. Repetindo o que o prefeito disse ontem, que esse muro não é usado para confinamento. O que o Jaime falou ontem? Deu os exemplos muito claros sobre esse tipo de ação, né? E espero que seja tirado, né? Que se derrube esse tipo de coisa e haja outro tipo de ação, né? Em cima da Cracolândia e dos drogados, né? O que você fala? Isso aí é feito de propósito, justamente para ter esse tipo de coisa. Esse negócio foi construído em julho, não foi? Isso. De julho. Então, a gente está em janeiro de 25. Agora as pessoas estão. Oh, isso aí é um absurdo. Ah, então tá bom, a gente vai derrubar. Nisso aí se perdeu um ano. Sem cuidar das pessoas, sem lidar com o problema. Porque o problema é de saúde pública, não é de segurança pública. Acaba virando um problema de segurança pública porque o problema de saúde pública não é atacado. Isso aí a gente está acostumado. Quantas vezes o Padre Júlio não mostra lá a tal da aporofobia, isso, que é o quê? Fobia de pobre, fobia de miserável. Quando o prefeito, acho que era o Dória na época, colocou lá uns triângulos embaixo dos viadutos para as pessoas não poderem dormir embaixo das pontes. Aí teve banco que fez a mesma coisa na frente, para os moradores de rua não poderem dormir ali na frente do banco. Aí todo mundo gritou, foram lá, o padre Júlio, né, como sempre, gritou, reclamou, mostrou, foram lá e tiraram o negócio. O modus operandi é isso aí. Não se lida no problema. Se cria um absurdo, que é o tal do muro, o absurdo da vez é o muro. Aí, o pessoal reclama, não pode, assim, tá bom, vamos tirar o muro. Aí tira o muro. E não se fala mais em Cracolândia durante um tempo. E as pessoas continuam lá e não são atendidas, não são cuidadas. É isso aí. Chega por hoje, né? Tá bom de desgraça. Nossa Senhora. Bom, é isso aí, pessoal. Essa foi a edição do dia 16 de janeiro de 2025. Alice, muito obrigado pela sua presença mais um dia. Uma ótima noite. Obrigada, Jaime. Obrigada, pessoal. Fiquem atentos, prestem atenção às notícias e chequem sempre. Boa noite. Prestem atenção em quem vocês escutam. Prestem atenção em quem vocês seguem nas redes. Eu nunca quis tanto que a Meta tirasse tudo do ar, que seria muito bom. Não esqueçam de curtir aqui o vídeo. Se estiver no Spotify, curta aí, siga a gente, se inscreva no canal se estiver no YouTube, mandem para os amigos, tragam a galera para fazer esse programa com a gente. É isso aí, um abraço, muito obrigado, ótima noite e até amanhã.